antes da gente entrar nos processos de soldagem, a gente vai lembrar o seguinte: quando nós falamos em soldagem, né, nós temos uma norma que é muito importante, que vocês talvez não se deram conta, mas se você pegar um eletrodo, a embalagem do eletrodo, né, seja lata, seja uma caixinha de papel, de papelão, ou o arame, ou até a vareta, a embalagem da vareta do arame, né, vocês vão observar que está sempre assim, AWS na frente, né, e 7018, correto? AWS da vareta, ER70S, tá? Sim. Muitas vezes o fabricante nem coloca, né? Coloca só na embalagem. Outros tipam até na vareta, ali onde tem aquela região ali, né? Preparada para fazer a tipagem do nome do consumível, da identificação do consumível. Ali ele coloca ali a AWS. Uns colocam, outros não colocam na vareta. Mas no eletrodo é muito comum. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Alguém já observou isso? Eu já. Já Tá? sim. Então, essa norma é a American Welding Society, AWS. Só que, muitas vezes, ela também está direcionada para outras coisas. Né? O mais comum, por exemplo, vamos dar o exemplo aí do Gustavo, aí, que trabalha com estrutura metálica. A norma, o código de fabricação da estrutura metálica é a AWS. Perfeito. Tá? Você conhece isso? Conhece isso? Conhece a norma, Gustavo? Sim, todo projeto nosso que contém especificação de solda, é tudo sempre baseado nessa norma. Sim. Então, a AWS D1.1, certo? Ela direciona tudo que envolve estrutura metálica. Então, se eu vou certificar o processo, ou qualificar, né, no caso das EPS, as EPS têm que ser tudo nas normativas AWS. Né? Seguir rigidamente todas as normativas da AWS para soldagem. Inclusive, o critério é muito mais apertado do que o critério da ASME, para vocês terem uma ideia. Tá? Todos os ensaios que são feitos é exigido D1.1, D1.15 da AWS. Sim, tá? Então, agora, o que nós estamos falando aqui da norma AWS, ela já especifica e classifica consumíveis de soldagem. Aqui eu estou falando aqui é uma norma abrangente, né? A AWS é abrangente. Então, a D1.1 que você trabalha aí, Gustavo, que ela especifica toda a construção da parte de estrutura metálica, faz parte, né, da AWS, certo? Porém, a D1.1 só é consumível, só estrutura metálica. Aí eu tenho um braço da AWS que trabalha com consumíveis de soldagem. Então, tudo que é tecnologia, aplicação de soldagem, processo de união, tudo a AWS se envolve. Ou seja, se ela se envolve em todos os processos, ou seja, ela direciona tudo de soldagem, certo? Tudo que falar em soldagem, você vai buscar na AWS, aí são outras normativas, não é a D1.1, certo? Depois eu busco para vocês. A gente vai avançando na apostila aí, na disciplina, e vocês vão ver que vai citando as AWS, né? As normativas AWS 3.0, 2.4, tudo envolvendo um requisito, né? Ou para soldagem, ou para destacar a simbologia de soldagem, né? Ou para especificar, tá? O material. Então, o que nós chamamos de especificação, certo?
A especificação nada mais é que ela direciona o material, né, a normativa dela, para determinado material. Por exemplo, hoje se você estiver usando o processo de eletrodo revestido, você vai estar também usando, né, um consumível, certo? E a especificação é a 5.1, a AWS é a 5.1. Então, tudo que é a 5.1 ela envolve tanto metal de base, né, certo? Aço carbonos, certo? Como o processo. Então, ela amarra na especificação tanto o processo como o material. Então, dificilmente eu vou me confundir, tá? Alguém já avançou a tabelinha do eletrodo investido? Alguém já Não. viu? Não avançou. Depois a gente vai, com calma, vai avançar. Então, de um lado, eu tenho a AWS especificando, né, o material, ou seja, colocando o material dentro de uma família, né? Então, se eu soldar, por exemplo, eletrodo de aço inox, o processo também é eletrodo revestido, correto? Porém, Sim. o material mudou, não mudou o material? Então, já Sim. estou trabalhando não com a 5.1, estou trabalhando com a 5.18. Estão me entendendo? Então, a Sim. AWS está sempre regendo os materiais, tá? Tanto os metais, né? Como os metais de base, como os metais de adição. Então, especificação é uma coisa, eu separo as famílias de materiais, tá? E os consumíveis, né? E a classificação da AWS, ela já dá nome a esses consumíveis, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui. Eu tenho aqui, né? O E6010, certo? Correto? E eu tenho aqui o E6013. Eu vou dar exemplo aqui da normativa, desculpa, da especificação 5.1, AWS 5.1, que é a especificação 5.1. Ou seja, todos esses processos aqui, todos esses eletrodos que eu estou colocando aqui para vocês aqui, certo? Elas são na especificação a 5.1. Qual que é a diferença deles? Alguém pode, por favor? Material de adição? São materiais de adição, certo? AWS Resistência? 5.1. Resistência e Carbono? todos eles são para aço carbono. Lembra que a especificação é a mesma? É a 5.1, certo? Porém, o que difere um do outro, gente? O tratamento que eles vão ter. O tratamento que eles vão ter. Todos eles são para aço carbono, lembra que eu comentei? Uhum. Vocês já viram esses metais de adição no dia a dia, né? Nós chamamos de E6010, E6013 e E6018. O pessoal pede o 7018, que diz que é mais resistente. Certo. Correto. Agora, nós não falamos que a AWS, ela especifica, certo? Então, ela especificou que o 5.1, a especificação AWS 5.1, quer dizer que é de materiais de base, aço carbono, e o processo é Eletrodo revestido? eletrodo revestido. Então, a 5.1, né, ela liga metais de base com os metais de adição.
e o processo. Então, aqui eu dei um exemplo. Pode falar. Eu não entendi, assim, que nem você falou que difere cada um desses tipos de eletrodo é o tratamento, mas o que seria esse tratamento? Pós-soldagem? Calma aí que eu vou continuar aqui, Thiago. Espera só um minutinho. Tá, Ó, tá bom. vamos lá. Ó, eu só vou dar um exemplo, porque a gente vai falar lá na frente sobre consumíveis, né? Certo? Beleza? Nós estamos falando Sim, sobre a norma, correto? Então, a sim, norma AWS, ela separa os materiais, né? Os metais a soldagem dos metais de base, por metais de base e por processo, correto? Aí eu estou dando exemplo aqui da especificação A5.1, certo? AWS A5.1. Então, a 5.1, eu dei o exemplo aqui de 3 eletrodos que vocês conhecem no dia a dia. Certo? Aqui, primeiro, 6010, já ouviram falar? sim. O 6010 ainda é muito usado, né, para fazer raiz em tubulações, devido à alta penetração. Mas qual que é a diferença dos 3? É o revestimento. A diferença dos 3, lembra que eu falei que cada um tinha um tratamento? Certo? A diferença dos 3, gente, que esse cara aqui, ó, o 6010, o revestimento dele é celulósico. Certo? Celulósico. Então, ele aguenta muita umidade. Tá? Esse carinha, ele era usado muito antigamente. Então, eu fazia a raiz, né, com 6010 e fazia o enchimento com 7012. E 7012, certo? Esse carinha aqui, ele tem revestimento rutílico. Rutílico. Então, a característica, né, de cada um é diferente, não é? Opa. Sim. Rutílico. Tá? Então, nesse caso do rutílico, é o eletrodo mais comum que vocês encontram no dia a dia, que é o do serralheiro. Aquele eletrodo serralheiro é o 6013. Muito fácil para comprar, não é? Esse carinha aqui, ó, que a gente solda em grande parte na indústria, né? Ele já tem um revestimento que eu chamo de básico, né? Que é conhecido como básico, definido como básico, o revestimento dele, certo? Então, a característica de cada é a mesma especificação, não é? Certo? A mesma Sim, família, não é? sim. Porém, eu passei aqui para vocês 3 exemplos de consumíveis, metais de adição, da família da especificação A5.1, AWS. Certo? Todas elas soldam Certo. ácido carbono. Todas elas. Todos os 3 aqui. Porém, o que difere? Né? O tratamento. Esse carinha aqui, ó, o celulósico, ele não precisa fazer a ressecagem. E nem esse cara aqui, ó, o rutílico. Você pode ver que o serradeiro, muitas vezes, até pega na mão e já começa a soldar. Certo? O celulósico, 6010, é a mesma coisa. Eu não preciso fazer um tratamento térmico com ele. Já esse cara aqui, ó, eu preciso fazer um tratamento térmico com ele. A AWS, né, ela exige que eu faça um tratamento térmico com ele devido ao próprio revestimento, que é muito suscetível à umidade. Estão me entendendo, gente? Sim. Então, o 7018 precisa passar por uma ressecagem, que a gente chama de tratamento térmico. O rutílico e o celulósico, que é o 6010 e 6013, não precisa. Então, se entra na minha fábrica,
se entra na minha fábrica ou na obra, por exemplo, todos os consumíveis, eles vão para um endereço só. Todos. Não só eletrodo, né? Como vareta, arame, tudo que entrar na minha fábrica ou obra, eu coloco num local só. Ou seja, numa estufa de armazenamento. Certo? Só que, se eu estiver utilizando eletrodo, né? E eu estou utilizando esses 3 carinhas aqui, eu já posso pegar o 6010, colocar numa estufinha portátil, ou cochicho, o 6013, e já aplicar na minha soldagem. No caso do 7018, eu preciso tratar ele antes de fazer a soldagem. Vocês fazem isso, Gustavo? Sim, tem o cochicho, né? O Não. cochicho. Tem que ter uma estufa para fazer esse tratamento. Vocês têm estufa? Tem a estufa de secagem e depois tem o Secagem. cochicho de armazenamento, não é isso? Nós temos, na verdade, 4 estufas. A estufa de armazenamento é aquela em que você tem prateleiras, certo? Coloca de um lado o eletrodo, na posição correta, né? Do outro lado, vareta e arame, né? Tudo separadinho, tudo numeradinho, com o nome certinho. E na hora que você for utilizar, você vai pegar esse eletrodo básico aqui, o 718, colocar para tratamento térmico numa estufa de ressecagem. Essa estufa aí tem que atingir aí em torno de 300 graus, 250, 300 graus. Né? Depois você deve baixar essa estufa, né? Essa temperatura, desculpa, para 150 graus. Que nós chamamos de uma, ou se não, transportar ela, né? Daquela estufa de ressecagem para outra estufa que nós chamamos de manutenção. E para que serve o cochicho? Dali, da estufa de manutenção, você vai pegar 150 graus, colocar no cochicho, o soldador soldar. Entendi. Tá? Isso é porque o revestimento desse consumível exige esse tratamento. Somente eletrodos com revestimento básico. Certo? Tá? Então, vejam que a AWS ela tem cuidados, né, com alguns devido às características, certo? E ela se preocupa, né, em não deixar brechas, certo? Em não deixar brechas. Por isso que é importante que a empresa ela tenha padrões e tenha as EPS, os procedimentos de soldagem, sempre certificados. Soldadores certificados, qualificados certificados. Tá? Para que sigam a receita certinha do bolo, para evitar depois estar reparando solda, né, no futuro. Ok? Então, AWS, gente, isso eu chamo, ó, vamos lá. Isso aqui, ó, eu chamo de classificação, gente. Esse 6010, então essa numeração não é à toa. Essa numeração, ela não é uma numeração sequencial. Vocês não vão encontrar aí 7019, 7020. Todos esses números têm a ver com a classificação desse consumível. Tá? Então, por exemplo, a letrinha E, ela indica o quê? Eletrodo. Os 2 primeiros dígitos já se envolvem com o quê? Com a resistência.
o limite de resistência. No caso, é dado em PSI, 70.000 PSI, 60.000 PSI. Por isso, esses dois carinhos aqui, ó, eles não são usados para enchimento e acabamento em soldas industriais, devido ao limite de resistência ser 60.000 PSI. Tá? O que é comum você encontrar é esse limite aqui, desse limite para cima. 80, 90, 100, tá? Então, aí a gente vem para o terceiro dígito, ó, que é isso aqui, ó. O terceiro dígito, né? Então, vem aqui. Então, a gente já conhece que vocês já viram que quem assistiu aquele filminho, né? Passou lá. Mas eu estou só lembrando com relação a AWS, tá? Então, aqui eu tenho o terceiro dígito, os dois dígitos primeiro, limite de resistência. O terceiro dígito quer dizer posição de soldagem. Certo? Nesse caso aqui, serve para todas as posições. Então, quem já tem experiência, né, em processo de soldagem, sabe que o 7018 ele pode ir para plana, né, horizontal, subcabeça, vertical, em todas as posições. Tá? Então, o que mostra, o que identifica através da classificação? O número 1. Tá? Ok? Ah, eu tenho o número 2 aqui, por exemplo. O número 2 indica que é para a posição horizontal e uma característica a mais. Tá? Agora, quando eu faço a união, ó, desse carinha aqui, ó, que é o último dígito, com esse, ó, com esses dois aqui, juntando os dois, né, eu já tenho a característica do revestimento, tá? Com relação à composição química dele e também as características elétricas, né? Na qual pode ser soldado com corrente alternada, corrente contínua. Tá me entendendo? Tá? Sim. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Né? Vai acompanhando aqui e vai falando. Ok? Então, eu entendo que quando a gente fala de classificação, é o nome dado a cada consumível. Tá? A nomenclatura dada a cada consumível. Tá? Por exemplo, vareta, né? ER 70, né? Muitas vezes tem o S, certo? Então, aqui indica que é o quê? O ER, que é uma vareta, ou um arame, né? Que é 70.000 PSI, e aqui também o S significa alguma coisa voltada também às características da composição. Ok? Ou muitas vezes até da própria soldagem. Então, sempre essa nomenclatura está envolvida com o quê? A classificação AWS do consumível de soldagem. Que com certeza tem, né, várias, né, nomenclatura por aí, tá? De um fabricante para o outro, muda uma coisinha ou outra. Pode falar. Hoje eu estava observando um desenho de soldagem e eu encontrei uma simbologia de solda que ele estava especificando 2 tipos de eletrodo para a mesma aplicação. Só que eu fiz até uma anotação para perguntar para você, só que eu acabei esquecendo o papel. Uma das classificações, ele tinha a classificação do eletrodo, começando com E, né, que indica eletrodo, e o outro era outra nomenclatura, não era E, né? Era alguma coisa tipo OS ou tipo assim, alguma coisa assim. Só que eu não me lembro que eu acabei esquecendo de trazer o papel onde eu anotei para te fazer a pergunta. Olha, gente, ó, é o seguinte, ó. O mais comum nessa área nossa, né, é o que nós conhecemos. Só que, como eu acabei de falar, dependendo do fabricante,
ele coloca a nomenclatura dele, um código dele. Certo? Mas ele tem que seguir a norma de fabricação. Qual que é a norma de fabricação? AWS.